Estamos começando mais um Pode Empreender. E hoje eu estou aqui com meu amigo Luiz Onofre. Ele que é oncologista, dono de duas clínicas, que é o CEL ou é CO? CEL, Centro Especializado em Oncologia e IMO, que é o Instituto de Mastologia e Oncologia. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, William. É um prazer estar aqui com você, participando desse programa maravilhoso e que nós possamos, através desse programa, ser luz na vida de tantas pessoas que precisam entender um pouco como é que é esse caminho do pode empreender. Show de bola, é isso mesmo. Então, como você sempre está conosco aqui, ou você está agora a primeira vez, saiba disso. O Pode Empreender é um programa que foi criado para ajudar você que é empresário, empreendedor, e está nessa caminhada aí na contramão da população, mas que é responsável por grandes resultados e até mesmo pelo PIB do nosso país. É rapidinho, a gente vai para um intervalo agora de 2 minutos, que a gente tem que faturar, mas eu peço para você, fica aí, continue aí conosco, já chama aí um colega, um amigo, uma pessoa que você quer ajudar, que você ama, que você quer o bem dela. Principalmente se ela tiver com dificuldade financeira, a saúde da empresa não está tão legal, porque hoje nós vamos ter um testemunho muito forte aqui do Luiz Onofre, que é médico, especialista em oncologia, mas também é empresário. E ele tem muito para te ajudar com a história dele. É rapidinho, é 2 minutinhos, a gente vai faturar e a gente já volta já. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real. Uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o CORA, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Voltamos do intervalo com Pode Empreender, esse podcast que foi criado para você que é empreendedor, que é empresário, e a nossa intenção sempre é de te motivar, de te ajudar e encher seu coração de fé para continuar nessa caminhada, que a gente sabe que não é nada fácil, não é mesmo? E hoje eu estou aqui com meu amigo Luiz Onofre, ele que é oncologista e tem duas clínicas. Gente, ele tem uma história espetacular, uma história, um testemunho de superação, de empreendedorismo, que eu te peço, fica por aí e já convida seus amigos e colegas aí, que a gente vai começar. Luiz Onofre, você é meu irmão, né? Comungamos a mesma fé, né? Frequentamos a mesma igreja, não é isso? Eu te conheço já, do seu testemunho também. Isso Mas aí. como foi que começou, como que a medicina entrou na sua vida aí? Ou você entrou na medicina? Como é que foi isso? Na verdade, William, eu sou filho de médico, né? Aham, Meu pai era médico, ele era clínico geral. Na época dele, o médico fazia ou clínica geral, ou pediatria, ou ginecologia e obstetrícia, né? aham, sim, Ou cirurgia geral. é, Na verdade, existiam naquela época só essas 4 áreas. aham, Meu pai fez clínica geral, sim, ele era mineiro e depois mudou para Goiânia, enfim, se estabilizou aqui. E meu pai era um médico, assim, muito tranquilo, mais pacato, mas tinha lá as formas dele de querer trabalhar e se dedicou mais
a medicina pública, sabe? Sim. Ele não se enveredou tanto na medicina privada não. Mas enfim, com isso o meu irmão, que é 3 anos mais velho que eu, também fez medicina, Olha só. e eu acho que nesse carro aí, então, entrou eu também para poder, fazer medicina, Aham. né. Não me lembro bem quando foi a minha decisão de fazer medicina, nem como que foi. Também não foi muito por influência do meu pai não, mas provavelmente, é uma influência indireta, Sim. ela sempre acontece, De né. forma inconsciente, né? Naquela época então, né, quando eu fiz medicina, que foi 1991, então naquela época então, fazer medicina era mais bonito que hoje, né. Certo. Hoje o povo já acha bonito, Aham. naquela época era mais bonito ainda, né. Certeza. Enfim, a gente é levado por essas coisas na vida, né. Aham, claro. Então, fiz medicina, aí eu sou goiano, nascido aqui em Goiânia, e aí estudei sempre aqui na cidade. E quando eu fui fazer medicina, eu prestei vestibular em alguns lugares, mas graças a Deus eu passei aqui em Goiânia, na Federal, na UFG, né. Foi bom porque medicina sempre foi muito caro, né, Sim. e naquela época era mais caro ainda, Aham. né, e na verdade a gente não tinha tanta condição assim de inventar de fazer medicina numa faculdade particular, ainda fora de Goiânia, né. Aham. Então Deus foi bom comigo e deixou que eu fizesse medicina aqui em Goiânia, né. Legal. Eu comecei meu curso de medicina aqui na UFG em 1991 e me formei em 1996, né. Então foram anos maravilhosos de faculdade, né. E durante a faculdade eu pessoalmente sempre fui um aluno bem comum, né, Aham. dos que têm medicina. São alunos que estudam muito, né, Uhum. que têm uma vida pessoal mais, quietinha um pouco, né, Aham. que a gente não tinha pelo menos, né, nem tanto tempo, nem tanto dinheiro para poder ficar inventando as coisas, né. Então eu sempre, peguei mais para o lado daqueles que estudavam muito, porque a gente sempre buscava sair bem na faculdade, né. Mais E focado mesmo. é isso aí. E graças a Deus, as coisas fluíram bem, né. Sim. Tanto é que quando eu terminei medicina, eu me dediquei também à área clínica, né. Eu fui fazer clínica médica, aqui em Goiânia também, no Hospital das Clínicas, e aí, na época, eu quando eu comecei a fazer clínica, porque naquela época você já tinha que fazer clínica médica antes de escolher uma especialidade, né. Sim. E aí, na época, eu fui fazer clínica, mas muito, pensando, no que fazer depois da clínica, né. Por exemplo, eu gostava muito de cardiologia, Aham. mas naquela época, um primo meu, que é cirurgião cardíaco, ele virou para mim e falou assim: "Olha, aqui em Goiânia tem muito pouco oncologista, por que você não faz oncologia?" E eu nunca tinha nem pensado nisso, Aham. mas com aquela questão que ele me colocou, né, A e escassez. e de repente o empreendedorismo já estava na veia desde essa época, né, Aham. dormindo e de repente com isso aí já começou a florar, né. Aham. E aí vai eu então fazer um estágio aqui no Hospital Araújo Jorge, para conhecer oncologia. E aí fui, fiz um estágio aqui enquanto eu fazia clínica médica no Hospital das Clínicas, e gostei do estágio e já me tornei amigo dos médicos aí do Araújo Jorge. Foi quando então prestei a prova de residência do Araújo Jorge e passei. E, comecei o primeiro ano de residência no Araújo Jorge em 1998, foi quando eu fiz o meu R1 de oncologia clínica, né. Lembro bem, eu e um colega de residência sempre encontramos na academia, e a gente lembra que naquele ano, cada um de nós demos 99 plantões Meu no Deus. ano, na residência. Ah, Muito pesado, muito meu pesado. Deus. Mas fluiu tudo bem, graças a Deus, Amém. fomos bem. E nós que somos da igreja, né, Aham. nossa Você já era, você já era não, cristão? não. Eu era católico, eu sempre fui católico, né, Vamos chegar lá ainda, eu vamos lá. sempre fui católico. Mas hoje a gente conhece a Bíblia Sim. e a gente sabe que Deus ama a gente desde quando a gente era inimigo dele, né. Amém. E na verdade o que aconteceu comigo naquela época foi que eu fazendo oncologia clínica na Araújo Jorge, eu tive uma vontade, que eu também não lembro de onde que ela veio, já tentei lembrar isso, mas não lembro. Eu tive uma vontade de fazer um estágio com um médico em São Paulo, no Sírio-Libanês, que tinha recém-chegado dos Estados Unidos. Ele era um oncologista brasileiro, mas que tinha ficado muitos anos nos Estados Unidos.
E eu tive a vontade de fazer, então, um estágio com esse médico. Sim. E aí eu consegui o contato da secretária dele lá no Hospital Sírio-Libanês na época, isso foi em 1999, eu consegui o contato dela e pedi para ficar 3 meses no Sírio-Libanês, nesse estágio com ele. E aí ela virou para mim e falou assim: "Ó, eu conversei com ele aqui, o médico chama Antônio Carlos Buzaide, é o melhor oncologista clínico do Brasil". Buzaide. 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 Ele é até médico da Ana Maria Braga. Olha. Já foi na Ana Maria Braga várias vezes. Ele era o melhor oncologista clínico no Brasil naquela época e continua sendo. Então, ela falou para mim: "Ó, conversei aqui com o Dr. Buzaide e ele falou para você levar o seu currículo no Congresso Brasileiro de Florianópolis". Perguntou se eu ia no congresso, eu falei: "Vou, eu vou até prestar uma prova lá, eu vou no congresso". E aí, então, eu fui nesse congresso, lá em Florianópolis, e aí assisti a aula dele, foi num sábado de manhã, e entreguei meu currículo para ele. Ele é um brasileiro, mas muito americanizado, né, Aham. secão, Aham. pegou meu currículo, tal, falou: "Tudo bem, vou olhar lá", enfim, e fui embora, né. Sem muita expectativa. Fui embora, Aham. E aí o que que acontece? Isso foi sábado. Na terça-feira da próxima semana, eu lembro até hoje, eu estava na fila de um banco, no intervalo da residência, no horário do almoço da residência, eu estava na fila de um banco, meu telefone toca, e era a Cássia, secretária dele, me ligando Foi de rápido, São hein? Paulo. Exatamente. Por isso que eu te falo que Deus me amava desde que eu era inimigo dele. O que que aconteceu? Ele chegou em São Paulo do congresso, a assistente dele daquela época tinha tido um problema com a mãe de saúde em Porto Alegre, e ela tinha que ir embora de São Paulo rapidamente, porque a mãe dela estava com problema de saúde. E naquele momento ele estava me ligando, e aí quando eu atendi o telefone, ele virou para mim e falou assim: "Ó Luiz, eu já descobri que você não é bandido, já sondei sua vida aí em Goiânia, e a minha assistente está indo para Porto Alegre de volta, e eu preciso de um assistente novo urgente aqui. Então eu estou te ligando para dizer o seguinte, a vaga é sua, só que você tem que me responder hoje". Meu Eu falei: "Uau". Nossa. Saí daquele banco voando, Aham. voltei para o Jorge, procurei meu chefe da residência, Dr. Cláudio Cabral, a quem eu devo muito, e aí pedi para ele, falei: "Dr. Cláudio, oportunidade da minha vida, eu tenho que ir embora para o Sírio-Libanês, o senhor precisa me liberar". E aí, rapaz, ele me liberou, deixou eu ir, Meu, que maravilha. eu fui para São Paulo com a cara e com a coragem. Antes de ir, Deus também me abençoou que eu consegui, eh dividir um apartamento lá, porque salário de residente, né. É. Dividi um apartamento lá com um rapaz aqui de Rio Verde, que é até genro do Chavaglia, do presidente da Comigo, à época. Nunca mais conversei com ele, então não sei se ainda deve estar casado, mas com a graça de Deus deve estar. Enfim, chama Robinho. E aí fui para lá, dividi apartamento com ele lá em São Paulo, e aí, na verdade, eu fui para lá para ficar 3 meses em São Paulo, no Sírio-Libanês, com o Dr. Buzaide. E durante esses meses que eu estava lá, a gente teve uma sinergia tão boa de trabalhar junto, que no primeiro mês que eu estava lá, para você ter uma ideia, ele me convidou para almoçar na casa dele. É isso. Um sábado, ele me chamou para almoçar na casa dele. No segundo mês que eu estava lá, ele entregava o BIP dele de emergência para mim, no final de semana, para eu ficar com o BIP dele, ou seja, naquela época a gente usava BIP, né, não tinha WhatsApp, nada disso, Aham. a gente usava BIP, e eu fiquei com o BIP dele para responder urgência de paciente dele no final de Isso. semana, no segundo mês que eu estava lá. Confiança que ele teve em você, hein? Exatamente. E aí chegou no terceiro mês, que é quando eu vim embora, ele escreveu uma carta pedindo a chefia aqui do Araújo Jorge para deixar eu continuar lá, terminar a residência lá. Teoricamente isso não podia, né, Não era possível. mas o Araújo Jorge, entendeu a situação, né, mais uma vez o Dr. Cláudio Cabral me ajudou, interviu junto ao MEC, e tudo isso fluiu a meu favor. Olha Então só. olha só, nós hoje que conhecemos muita graça de Deus, Aham. naquela época a graça Já tinha já me alcançado. já tinha me alcançado, e a gente não sabia o que era isso. Que maravilha. Mas, por quê? Por que que eu digo isso? Porque assim, eu goiano, nunca tinha tido nenhum feito extraordinário na medicina, de publicar artigo,
de escrever livro, nada disso, e consegui uma vaga dessa, de um estágio no Sírio-Libanês, Tão rápido assim, né? em oncologia, com o melhor oncologista do Brasil, cara que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos com 14 anos de bagagem, ele foi chefe do MD Anderson no Texas, que é um hospital que muitos conhecem. Ele trabalhou em universidades muito pesadas, como Yale e tudo isso, ou seja, um médico de muito renome. E com certeza ele poderia ter vários currículos na mão dele, da USP, sim. da Unicamp, Sim, né? sim. Porque o FG, perto de USP e Unicamp, você sabe como é que é, né? Incomparável. Entendeu? Sim. Então, assim, desde quando aconteceu isso, eu entendi que eu entendo hoje, né, olhando para trás, e é por isso que eu falo isso no meu testemunho, né? Sim. Que Deus me abençoou muito desde aquela época e as coisas realmente aconteceram. E de verdade eu continuei no Sírio-Libanês como estagiário lá, Aham. do Centro de Oncologia. Sim. À época, então, eu assumi a assistência de 3 médicos, que eram 3 oncologistas que existiam lá na época. Já O do ficaram abaixo de o vocês. doutor Vamos não, colocar. os 3 chefes meus, Ah, os né. 3 chefes. É, Aham. eu fui para lá para fazer um estágio Aham. com o doutor Buzaide. Sim. Mas a partir do momento que eu virei assistente do Centro de Oncologia, Ah, que foi no 4º mês sim. de São Paulo, aí eu passei a ter 3 chefes, Sim. o Dr. Buzaide, o Frederico Costa e o Ricardo Marques, que eram outros 2 oncologistas também fenomenais naquela época, e ainda hoje continuam sendo, né. Aham. Mas enfim, continuei lá, fiquei como assistente desses médicos e, inclusive, esse projeto piloto que eles tocaram comigo lá, foi o projeto que deu a abertura à residência médica na oncologia clínica lá no Sírio-Libanês, no ano de 2001, quando eu voltei para Goiânia, Meu né. Deus. Então durante esses 2 anos e pouco que eu fiquei lá em São Paulo, como estagiário lá, né, do Centro de Oncologia, isso trouxe para mim uma bagagem pessoal muito grande, né. Eu imagino. Uma bagagem pessoal muito grande, Sim. porque a realidade de São Paulo é muito diferente, né. País dentro do O Brasil. doutor Buzaide, um médico, assim, fora da curva do ponto de vista de sabedoria, de inteligência, ele era um empreendedor também fantástico. Então eu aprendi muitas coisas com ele, e eu acho que eu cheguei de lá com esse negócio supitando, entendeu? Eu imagino. Eu cheguei de lá com muita energia, com muita vontade de crescer. Esse fato de ter ficado lá esse tempo me trouxe aqui em Goiânia um nome muito grande, entendeu? A época, Parabéns. como tinha pouco oncologista aqui em Sim. Goiânia naquela época, e eu estava chegando como assistente do melhor centro de oncologia do Brasil à época, então isso para mim fez muita diferença. Ó, E quando eu voltei para Goiânia, em abril de 2001, eu fui trabalhar no Araújo Jorge como médico, né? Aham. E eu fui convidado para entrar numa clínica privada aqui em Goiânia, que funcionava ali na T12, do lado ali daquele restaurante, que era até do pastor Arlan, lá, o Naturale. Natural. Naturale, é. Aham. Essa clínica funcionava lá do lado do Naturale, numa casa, e essa clínica chamava Central de Quimioterapia. E eu entrei nessa clínica, então, como médico, e eu fui convidado à época para comprar 10% da participação dessa clínica, né. E na verdade isso aconteceu, eu nem tinha dinheiro para isso, mas a gente fez um acordo lá que eu pagaria com o meu trabalho, né. E aí então começou, esse trabalho lá nessa clínica, Central de Quimioterapia, e paralelo a isso no Araújo Jorge. Aham. Então aquela época eu fazia consultório de manhã no Araújo Jorge, e à tarde eu ia para a clínica privada, né. Sim. Acho que 2 ou 3 meses depois, a gente numa reunião lá nessa clínica, eu sugeri, falei: "Gente, a gente podia trocar o nome dessa clínica, né. Aham. Central de Quimioterapia parece nome de frigorífico, né. A pessoa tá vindo para cá Amador. e não é todo mundo que vem aqui que toma quimioterapia. Aham. Então, na verdade, a gente podia mudar o nome disso, né". Sim. Foi quando então eu sugeri um nome para os colegas lá, para os sócios, de colocar o nome de CGO, Centro Goiano de Oncologia, né. Por quê? Porque tinha em São Paulo uma clínica privada chamada CPO, que existe até hoje, Sim. Centro Paulista de Oncologia. Então, à época eu falei para eles: "Olha, o CPO é referência em São Paulo, por Aham. que a gente não põe CGO, né?". Sim. E na verdade eles concordaram, a gente colocou, CGO, e daí por diante o crescimento pessoal e profissional meu foi muito rápido, entendeu? Sim. Muito rápido. Isso infelizmente
chega a incomodar algumas pessoas, né, Sim. no mercado, que é comum em qualquer área da vida, da profissão. Mas enfim, meu crescimento pessoal foi muito rápido, Cresceu assustadoramente. para a ordem de 2004 mais ou menos, isso foi em 2001, 2004 eu já tinha, 30% das cotas dessa clínica. Eu creio que em 2007, alguma coisa por aí, eu cheguei a alcançar 50%, E começou com 10%. com 10%. Então é o seguinte, vamos agora para o intervalo, é rapidinho, vamos faturar, vamos causar no pessoal aqui uma expectativa para o próximo bloco. Gente, é 2 minutinhos, a gente está só começando, já viu que já a carreira meteórica aqui, na verdade o início meteórico do que Deus já fez na vida do Dr. Luiz Onofre. Então não sai daí não, é 2 minutinhos, a gente precisa faturar e a gente já volta já. Aproveita e assiste aí essa publicação nossa aí, prestigia essa pessoa também que está, essa empresa que está aí, e nós vamos faturar rapidinho, a gente já volta já. É 2 minutinhos. Fica aí e aproveita e já chama aí um amigo, um colega, um conhecido, e a gente volta rapidão. Vamos lá. Sou Yara Dias, diretora pedagógica do Colégio Metropolitano Júnior. Estou aqui para anunciar mais uma novidade, período integral. Venha conhecer nossa proposta pedagógica, nossos projetos Robótica Maker, PEC, que é Programa de Estimulação Cognitiva, Horta, Projeto Metrozinho. Venha fazer parte da nossa família, venha nos conhecer. Aguardo todos vocês. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos de volta com Pode Empreender. E hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Luiz Onofre. Ele que é médico, é oncologista e tem 2 clínicas, que é a CEL, Centro Especializado em Oncologia, e a IMO, que é o Instituto de Mastologia e Oncologia. Terminamos o último bloco aí, você falando da sua ascensão. Primeiro, falou da sua história extraordinária, como que foi a sua entrada aí na medicina, né? Toda a sua as coisas que você prospectou e conquistou, né, que Deus te agraciou, como você mesmo disse, Amém. né. E nós terminamos o bloco aí você falando que você foi convidado, logo que você voltou de São Paulo, você foi convidado a entrar como sócio de uma clínica, que você até contribuiu para a mudança do nome dessa clínica, e você Isso. entrou com 10%, foi a 50%, né, e causou um monte de inveja nas pessoas, né, que a gente sabe que isso é um sinal da prosperidade. Quando a gente prospera, as pessoas começam a nos invejar mesmo, né. E nós paramos aí. E aí como é que continua aí para nós, por favor. Então, William, essa época então, o meu consultório era muito pujante, né. Ah. Na verdade, é o fruto do meu consultório que permitiu, né, que eu conseguisse essa ascensão interna Ah. na empresa como sócio, né. Sim. Saí de 10 para 30 para 50. E aí, na verdade, quando eu atingi os 50% da empresa, eu creio que aí o empreendedorismo entrou na veia de verdade, entendeu? É igual você tomar um soro de um negócio que te faz correr 5.000 metros, assim, rindo, né? Aham. Entendeu? Então eu acho que isso aconteceu comigo. E eu vim de uma família simples, né? Então nunca tinha vivido uma situação financeira assim, de ser empresário, nada Ah. disso, né? E aí, a essa época, eu comecei então a entrar em outros negócios, né? Ou seja, além de ser dono de uma clínica de oncologia com 50% das cotas da empresa, eu comecei a entrar em outros negócios, comecei a entrar em questão de mexer com empresa de medicamentos, eu comecei eu entrei em sociedade em hospital, foi a essa época mais ou menos que eu ofereci para os sócios da empresa
comprar 50% dessa empresa que hoje eu tenho 50% dela, que é o IMO, né? Sim. Nessa empresa hoje eu tenho, no céu eu sou dono sozinho, mas no IMO eu tenho um sócio, né? Sim. Eu tenho 50% lá, eu tenho um sócio atual nessa empresa. Então, na verdade, essa época aí, então eu ofereci isso para os sócios do CGO, eles não quiseram, e eu fui entrando nessas coisas, né? Sim. Aham. Eu fui entrando nesses outros negócios, porque os sócios meus lá do CGO à época, eles tinham um perfil diferente do meu, né? Ah. Eles queriam outra coisa na vida, enquanto eu queria crescer demais. Sim, você quer Crescer, empreender. eu queria empreender, né? E aí, então, foi quando eu comecei a, de fato, empreender, né, nesses outros setores, e isso gerou nos meus sócios, com o passar dos anos, uma inquietude muito grande, entendeu? Imagina. Eu acho que Entendi. com isso eles provavelmente pensaram que a partir daí eu poderia sair do negócio e ir para outra. Perdeu o foco. Provavelmente esse, né? Perdeu o foco. Eu acho que essa é uma palavra muito importante na vida do empreendedor, Sim. né? Então, eu creio que aconteceu isso até que chegou num ponto em 2010 que a gente sentou numa mesa, eu e os meus outros 3 sócios, que tinham os outros 50%, que foi quando, então, começou a conversa de que ou um vende e o outro compra ou vice-versa, Sim, entendeu? entendi. Até que, então, foi decidido que eu compraria a parte deles, né? Aham. E nesse momento, então, eu passei a ter 100% da empresa, Sim. adquirindo os 50% que eram deles, Ficou né? sozinho. E nessa época, então, eu comecei a sentar na mesa sozinho, Aham. né? Sim. O que nós estávamos conversando daqui a pouco, que é um risco grande na vida do empreendedor. Certamente. Enquanto você está sentado com mais 3, os 3 te ajudam a segurar um pouco, Sim. né? Às vezes você é o acelerador, um é breque, outro é embreagem, né? Enfim, né? Mas quando você está sozinho, aí o risco aumenta. Sim. Por quê? Porque aí a sua decisão é sozinha, Sim. né? Você corre um risco gigante, né? Sim. E isso, de fato, então, aconteceu comigo, né? Eu fui para 100% dessa empresa no final de 2010, se não me engano foi mês de agosto, e já em 2011, então, eu comecei a acelerar muito mais ainda do que eu já tinha acelerado de 2007 para 2010, entendeu? Uau. Aí eu fui comprar prédio de hospital, fui comprar cotas de outro hospital ainda, Aham. enfim, comecei a eu cheguei até a entrar como sócio do projeto desse mega prédio que tem aqui em Goiânia hoje, que é o Orion, ali onde é o Einstein atualmente. Sim. Ou seja, eu de fato, eu entrei em muita coisa, entendeu? Aham. E olhando para trás hoje, é quando eu descubro que existe uma diferença muito grande entre você ser empreendedor e você ser gestor, Sim. né? Sim. Eu creio que eu sou empreendedor, Aham. mas eu não sou gestor, Aham. entendeu? Sim. Hoje, graças a Deus, eu tenho um gestor que vira para mim e fala: olha, se você quiser fazer a bobagem, você faz, mas eu não autorizo. Entendeu como é que é? Entendi. Aquela época eu não tinha. Sim. Aquela época eu tomava as decisões Sim. e não queria nem saber a opinião de ninguém. Aham. Entendeu? Sim. Eu achava que eu era o bonitão, Aham. o dono da verdade, e aí tomava as decisões. Às vezes, na maioria das vezes, foram decisões erradas, Sim. ou seja, eu adquiri empresas que não tinham saúde financeira, eu peguei uma empresa que tinha uma saúde financeira maravilhosa e comecei a sangrar ela em detrimento das outras que não tinham, entendeu? Sim. Então, isso são coisas que acontecem na vida do empresário, que é um problemão, Sim. né? Totalmente. Você muitas vezes pega a vida pessoal e sangra a empresa através da vida pessoal, Sim. entendeu? A empresa não tem nada a ver com isso, né? Exatamente. Então, isso são coisas hoje que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E, de fato, o que eu construí, né, com a bênção de Deus, de 2001 até 2010, eu consegui acabar com isso de 2011 a 2014. Meu Deus. Em 3 anos, como- 4 anos. Como o pastor Luiz falou no culto uma vez, falou assim: olha, Deus vai arrumar a bagunça que você fez na sua vida. Eu falei: eis-me aqui, Senhor, que a bagunça que eu fiz não foi pequena. Nossa, Entendeu como é que é? imagina, já tá- E a gente tem que entender que quem fez a bagunça fomos nós. Sim. Entendeu como é que é? Tem que ter humildade, Por né? que que fomos nós? Porque eu gosto de consultório.
Sim. Eu gosto de consultório. Aham. Eu gosto de consultório e confiei em pessoas, contratei pessoas que não foram pessoas que, de fato, deveriam ter sido contratadas, né. Sim. Por exemplo, eu nunca tive um gestor que sentava comigo na mesa e falasse para mim: "Olha, você não pode fazer isso", Ah. entendeu? Sim. Eu não me lembro disso, né. Uhum. Então, assim, isso eu acho também importante, né, se tem algum gestor ouvindo isso aqui, que seja um alerta para ele, né. Se você hoje trabalha para alguém e vê esse alguém fazer bobagem, acorda ele. Sim. Pode ser que ele esteja dormindo Uhum. e não esteja enxergando nem um palmo na frente dos olhos. Verdade. Então eu acho importante isso, né. Super. Na época então, de 2011 a 2014, eu fiz muita bobagem, Aham. muita bobagem, entendeu? Imagino, porque acabou com tudo Muita coisa. que tinha construído, né? Até o ponto de eu começar a entender o buraco que eu tinha entrado. Por exemplo, eu estava em Ribeirão Preto uma vez com a minha esposa, nós fomos até lá para fazer um tratamento para ela engravidar, Aham. uma FIV. Eu estava em Ribeirão Preto e meu telefone tocou. E era um representante de uma distribuidora de remédio, Uhum. dizendo para mim o seguinte: "Olha, o seu comercial hoje lá, fez um pedido de remédio aqui, mas a venda foi negada, porque sua dívida aqui está muito alta", Ixi. entendeu? Aham. "Sua dívida aqui está muito alta, então o financeiro aqui Não. não liberou a venda para você", Aham. entendeu? Sim. Então aquilo para mim foi o primeiro start para dizer o seguinte: "O que está acontecendo?", Tem uma entendeu? coisa errada que não tá O certo. que está acontecendo, né? Aham. Então, e a partir dali então, eu comecei a preocupar e tentar chegar mais perto desses números. Mas, infelizmente, o negócio, como diz o bom goiano, o boi já tinha escapado da corda, entendeu? Então, muito difícil segurar isso, Sim. né? Muito difícil segurar isso. Até o ponto de que, naquela época, como eu era, a nossa clínica era grande, Aham. porque desses 3 médicos, inclusive, que venderam as cotas para mim, 2 continuaram trabalhando comigo Sim. e um outro foi abrir outra clínica, para ele. Então a nossa empresa era grande nessa época. Isso eu estou falando de 2014. E aí, inclusive, nós fomos sondados à época por um grupo grande de saúde que tem no Brasil, chamado Redditor. Uhum. Nós fomos sondados na época para que eles comprassem a clínica, entendeu? Eles queriam comprar a clínica. Sim. E na época eles contrataram uma dessas Big Four aí, uma empresa de auditoria chamada Ernst Young, e a Ernst Young veio então a Goiânia para auditar a minha empresa, a minha clínica, Aham. porque a pedido da Redditor, Sim. né? E eles fizeram uma auditoria interna lá no escritório, em todos os negócios, e num belo dia, uma sexta-feira, eles me chamaram para uma reunião para apresentar o relatório, entendeu? Sim. Isso em 2014. E nessa reunião, que a Ernst Young veio me apresentar o relatório, eles me apresentaram um relatório me mostrando que eu tinha, naquele dia, uma dívida não atualizada ainda, porque tinha tributo no meio, de 22 milhões de reais. Nossa. Isso em 2014. Eu Nossa. tinha uma dívida de 22 milhões de reais. Meu Deus. Eu ainda não consegui esse relatório com a Ernst Young, mas já pedi, porque eu quero acrescentar ele no meu testemunho, Sim. né, que eu quero escrever em nome de Jesus. Amém. Então, uma dívida desse tamanho. E ela não era atualizada, porque dentro desses 22 milhões tinha imposto. Uhum. Entendeu como é que é? Sim. Tinha imposto, Sim. né? Então, assim, dando o meu testemunho, primeira coisa que eu falo para o empreendedor ter muito cuidado é para que ele tenha muito cuidado para não perder o coração, entendeu? Porque a Bíblia diz que do coração é que provém as fontes da vida. Então, eu creio muito que o que aconteceu comigo, Sim. né, nessa estrada aí, de 2007, no caso, Uhum. quando eu saí de 50%, né, Para empreender quando eu solo. comecei a sair de 50, querer ficar muito grande, passando pelo 100 e daí para frente, eu creio que eu perdi o coração, entendeu? Entendi. E eu olhando para trás também, no meu testemunho, eu falo que eu passei a adorar um Deus que é muito perigoso, chamado Mamon, que é o dinheiro, entendeu? Sim. Essa época eu me lembro muito bem que qualquer coisa que eu conquistava, aquilo para mim não trazia alegria nenhuma.
Parecia que eu estava fazendo só um dever de casa, entendeu? Queria cada vez mais. Queria cada vez mais. Aquela época eu me lembro bem, eu falo, gente, passava na minha frente, eu passava em cima, entendeu? Não queria nem saber o que que era, né? Sim. Então, assim, uma arrogância tremenda, entendeu? Olha só. Um ego tremendo. O que eu queria? Fama, poder e dinheiro. Só isso que eu queria, entendeu? Sim. Então isso é muito perigoso na vida de um homem, muito perigoso, entendeu? Foi Deus que abençoou, por exemplo, de eu não ter perdido minha família, minha esposa, Imagina. entendeu? Aham. Por quê? Porque 2014 para frente, a casa caiu, mas caiu mesmo, entendeu? Caiu mesmo. Ou seja, eu que já paguei, eu cheguei a ter 504 funcionários. Uau. Eu cheguei a ter 504 funcionários de 2011 a 2014. Aham. Porque eu tinha clínica, outras clínicas, eu tinha 5 unidades de clínica, tinha participação no hospital, enfim. Então eu cheguei a ter 504 funcionários, eu cheguei a pagar 1.200.000 de folha de pagamento, entendeu? Mensal, cheguei a pagar isso. Meu Deus. Ou seja, um cara que pagava uma folha de 1.200.000 por mês de folha de pagamento, 2014 o negócio foi pro buraco. Meu Deus. Entendeu? Eu tenho certeza que se a Ernst Young hoje ficar sabendo que eu ainda estou vivo, eles vão dizer milagre na vida desse cara. Porque com o relatório que eles fizeram, absoluta certeza que eles chegaram para a Redditor em 2014 e falaram, olha, não compre esse cara porque ele é insolvente. Tem certeza absoluta Aham. que depois eu vou te mostrar quando eu conseguir pôr a mão nesse relatório, vou te mostrar a conclusão dele. Eu quero Eu ver. tenho certeza absoluta que eles escreveram. Esse cara é insolvente. Não adianta vocês comprarem ele, que as portas vão fechar rapidamente. 22 milhões em 2014. Pois é. E aí o que aconteceu em 2014 no meio de tudo isso? Eu dormi faturando 6 milhões por mês e acordei faturando 300 mil. Meu Deus. Um belo dia isso aconteceu. Por quê? Porque eu fechei o hospital, fechei clínicas, entendeu? Então, tudo isso aconteceu de 2014 e 2015. Então, 2014 e 2015 foram 2 anos, assim, de muita dificuldade, né? Sim. Os outros também continuaram a ser, mas esses 2 foram 2 anos de muita dificuldade. Por quê? Porque é o ano da queda, Sim. né? É o ano da queda, Aham. entendeu? Sim. Ou seja, você que está num patamar X, onde as pessoas te bajulam, as pessoas vão atrás de você, não pelo que você é, mas pelo que você tem, entendeu? Sim. E de repente, do dia para a noite, todo mundo vazar, entendeu? Aham. Os médicos que trabalhavam comigo, por exemplo, a grande maioria foram embora. Por quê? Porque não recebiam, Aham. entendeu? Como é que eles iam ficar trabalhando comigo? Tem como. Eu dou razão para eles, não Claro. tem mágoa de nenhum. Sim. Eu não tenho mágoa de nenhum médico que parou de trabalhar comigo. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para pagar. Aham. Como é que eles iam trabalhar? Tem como. Entendeu? Não tem como. Então, assim, eu que cheguei a gerenciar equipe de 30, 40 médicos, entendeu? Sim. De repente, comecei a gerenciar uma equipe de 2 médicos. Eu e mais um, Meu Deus. Dr. Omar Ali Abdala, Aham. a quem eu devo muito favor também, porque foi o médico que ficou comigo. E eu Permaneceu. permaneceu. E Uau. também devo muito favor a um outro médico, Dr. Rufo de Freitas Júnior, que é dono do IMO lá, do Instituto de Mastologia e Oncologia, que é uma pessoa também que nunca me abandonou. Eu não sei o que aconteceu para ele ter tanta coragem e fé e acreditar em mim desse jeito. Mas eu brinco com ele até hoje, entendeu? Que eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ele passou muito medo do que aconteceu comigo chegar nele, né? Sim. Isso eu sei que ele passou medo. Exatamente. Mas ele teve muita coragem Muito para mesmo. continuar do meu lado, muita coragem. Então, assim, eu acho que a gente tem que honrar e ser grato por essas pessoas Certo. que tiveram com a gente num momento desse, né? Certo. Além da minha família que nunca me abandonou, né? Amém. Então, eu acho que esse momento aí, de 2014 para 2015, foi um momento muito importante, né, para eu poder, então, entender tudo que
tinha acontecido e estava acontecendo na minha vida, né. Entendi. Isso aí foi muito importante, assim, o mais importante foi que você passou por isso, mas aprendeu, né. Porque tem gente que fala assim, eu gosto muito de sempre, exemplificar e falar essa mesma frase. Tem gente que fala que é errando que se aprende. Não é errando que se aprende, é aprendendo que se aprende. É, Porque tem gente que erra a vida inteira e nunca aprende, né. é, Então como 2014 a 2015 foram os anos da sua queda, né. Realmente exatamente, que você aonde a casa caiu mesmo, ruiu tudo, não é isso? exatamente. Então agora é o seguinte, vamos dar agora um intervalo, 2 minutinhos só, vamos faturar, e você já viu que a história começou a esquentar. Nós vamos agora para o daqui 2 minutinhos voltar para o último bloco, onde nós vamos falar como é que foi a ascensão, porque graças a Deus hoje a história é outra. É 2 minutinhos, a gente vai faturar, fica aí conosco, já convido outras pessoas também, que a gente vai para o finalzinho aqui para você saber exatamente como que foi essa ascensão, como foi que Deus levantou o Luiz Onofre. É rapidinho, 2 minutinhos, a gente já volta já. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta com o Pode Empreender. Estamos voltando agora do bloco e estamos caminhando agora para o final, o último bloco. Vamos concluir aqui com o Luiz Onofre, que é esse médico, oncologista, amigo meu. Nós estamos aqui hoje falando sobre a sua história, sobre o testemunho dele, de como que foi, porque além de médico, é óbvio, ele também é empreendedor, ele tem 2 clínicas, né, que é a Cell e aí que é a Imol também. E nós estamos com a novidade aqui, hoje esse programa aqui realmente, assim, foi totalmente planejado, né, como todos os outros, mas esse ainda mais, porque eu e o Luiz Onofre estamos aqui hoje contando a sua história. Mas vamos no próximo programa agora, vai ter uma novidade, eu vou estar com ele, nós 2 vamos estar à mesa, né, vamos estar aqui como âncora e vamos ter convidados, porque o Luiz ele compartilhou comigo, quando eu o convidei para participar, e ele compartilhou comigo: "Willian, eu tenho uma coisa que queima no meu coração", na verdade é um chamado, que eu acredito que eu tenho, um chamado de Deus. Falei: "É mesmo? Que legal", eu quis ouvir ele e perguntei: "Que chamado que é esse?". Ele falou: "Olha, o meu coração queima uma chama de poder ajudar aqueles empresários que estão com dificuldade, com problema, com a saúde da empresa lá no chão, ou melhor ainda, aqueles que estiveram até quebrado mesmo. Então, eu quero que, queima no meu coração o desejo de ajudar essas pessoas com o meu testemunho, com a minha história, com a minha bagagem, com a minha experiência". Eu falei para ele: "Luiz Onofre, excelente isso aí". Porque na verdade o Pode Empreender foi criado com essa finalidade, de ajudar você empresário, você empreendedor, que tem dificuldade, que quer realmente que quer lucrar, você quer manter seu negócio, você quer crescer, você quer expandir, mas muitas vezes você tem dificuldade, porque assim como o Luiz falou agora há pouco, quando ele resolveu realmente a empreender, ele começou a entender que ele estava sozinho. E foi aí que ele teve muitas quedas, mas o mais importante, ele teve aprendizado. Ele teve fé em Cristo, fé em Deus, e ele perseverou e permaneceu. E por isso hoje ele pode estar aqui, e nós 2 juntos, já no próximo programa que a gente já vai gravar juntos. Fique aqui conosco aqui agora a gente vai terminar agora aqui esse programa finalizando a história dele, mas o próximo programa a gente vai estar junto aqui, não é mesmo, Luiz? É isso aí, William, vamos em frente. Show. Então,
como nós falamos, né, então em 2014, 2015, foram 2 anos, da ficha cair, Sim. né, A ficha é a casa, né? a casa e tudo. Então quer dizer que até 2013, né, eu costumo brincar lá na cela, né, com os irmãos lá, que eu era igual pavão macho, sabe? Aham. Abre o rabo assim, fica coloridão, né, Ah, sim. bonitão, Aham. achando que era o dono da situação, Sim. né, Aham. todo poderoso, Sim. né? Pisando em todo mundo. Exatamente, pisando em todo mundo, achando que as coisas funcionam do jeito que você quer, enfim. E que em 2014, então, e 2015, tudo começou a mudar na minha vida. Por quê? Porque eu que cheguei a pagar 1.200.000 por mês de folha de pagamento, tive dificuldade de ter R$ 10 para abastecer o carro. Uau! Eu lembro como se fosse hoje, Sim. um sábado, que eu estava de plantão, no plantão no nosso caso significa que você tem que ir no hospital ver os pacientes de toda a equipe que estão internados, né. E nesse sábado eu estava assim, Sim. eu tinha que ir no hospital para ver os pacientes da nossa equipe que estavam internados. Eu acho que isso ainda era 2014, não me lembro, mas enfim, o meu carro não tinha combustível naquele dia. Meu Deus. Eu não tinha nada de cartão nem nada, que eu tinha perdido tudo já. E eu não tive coragem de pedir dinheiro para minha esposa. Meu Deus. Não tive coragem de pedir dinheiro para ela. O que eu fiz? Mandei uma mensagem para uma médica da nossa equipe, falei para ela: "Olha, não tem como eu ir no hospital hoje, você pode ir?" E aí ela foi, entendeu? Ah, sim. Ou seja, isso é importante para a gente poder entender, né, que Deus permite algumas coisas na nossa vida, isso não é à toa, entendeu? Isso não é à Uma toa. humilhação para você, né? A gente precisa ser moldado, né? A gente precisa ser moldado. Então, assim, isso nessa época, então, eu tinha zero de entendimento espiritual, zero. Porque eu era católico, mas aqueles católicos de banco de igreja, né? Ah, sim. Igual eu brinco hoje, é aquele que bom de balançar folhetim da igreja, né? Aham. Mas, né, Sim. humanidade no coração, Zero. Espírito de Cristo, zero, né? Hum. Então, assim, o que aconteceu então é que em 2015, né, a minha esposa, até então, ela não sabia nada dos meus problemas. Ela mesmo conta hoje, no testemunho dela, que eu chegava em casa nervoso, calado e continuava calado. Eu não contava nada para ela nessa Uau, época. você passou tudo inflamado Nada, pra eu não ela. contava nada para ela nessa Ela época. nem me imaginava. Não, ela não sabia de nada, entendeu? Ela começou a saber das coisas quando os oficiais de justiça começaram a aparecer lá em casa, entendeu? Porque tem um cara que conhece seu oficial de justiça na vida, sou eu, entendeu como é que é? Meu Deus É. do céu. Quando os oficiais de justiça começou a aparecer lá em casa, aí ela começou a entender, né, o que estava acontecendo, e aí eu, na minha soberba, Aham. tive que começar a descer da escada para poder ter coragem de contar para ela o tanto de bagunça que eu tinha feito, Meu entendeu? Deus. E aí então, ela foi buscar ajuda, né, e ela buscou ajuda numa amiga dela, à época, a Cristiane, uma amiga dela que é esposa, né, de um pastor, o José Carlos, e na época os dois então eram de uma igreja, na época que tem aqui em Goiânia ainda, chamada Vitória, em nome de Jesus. E aí, ela foi buscar ajuda desse casal, e esse casal então, veio ajudar ela, né, e pregar para mim, entendeu? Sim. E aí, através desse casal, dessas pregações, glória a Deus pela vida deles, Amém. eu fui para a igreja, entendeu? E eu me lembro até hoje que eu fui para essa igreja numa segunda-feira. Essa igreja fica ali, perto do Hospital Jardim América, para aquele lado ali da T63. Sim. Eu fui para essa igreja numa segunda-feira, num culto lá, e eu sempre falava para minha esposa, na minha arrogância, eu sempre falava para ela: "Ah, mas você vai virar crente agora? Aham. Você está procurando esses amigos seus que são crentes, você vai virar crente?" Entendeu? Sim. Eu era uma pessoa que, para mim, pastor era ladrão. Entendeu como é que é? Aham. Para mim, pastor era ladrão, Aham. certo? Aham. Então, assim, para você ver que como Deus Sim. permite as coisas para poder mostrar quem é quem
na história, Sim. né? Aham. Entendeu? Sim. Então hoje tem muito paciente meu que me chama de pastor. Você viu como é que é? Deus. Olha o tapa na cara, né? Nossa. Eu que já falei mal de pastor, Hoje é pastor. hoje tem paciente meu que me chama de pastor. Olha só como é que são as coisas. Aham. Enfim, eu fui para essa igreja numa segunda-feira, num culto. Essa igreja, então, na época, ela tinha culto segunda, quinta e domingo. Eu fui numa segunda-feira no culto e nunca mais deixei de ir. Eu ia todo culto, Meu segunda, Deus. quinta e domingo. Eu só não ia na igreja se eu tivesse doente ou se eu estivesse viajando. Mas se não, toda segunda, quinta e domingo estava eu lá, entendeu? Maravilha. E Deus é tão maravilhoso que eu ainda estou testemunho disso hoje, que eu brinco que quando um paciente chega no hospital, ou ele vai, se ele vai internar, ou ele vai para um apartamento, ou ele vai para a UTI, Ah, entendeu? Sim. Eu, tão doente, tive que ir para a UTI. Deus foi tão bom comigo, tão misericordioso, que me colocou numa igreja que eu precisava dela. Uma igreja legalista, mas eu precisava disso Sim. naquela época, entendeu? Aham. Porque se eu tivesse caído em qualquer outro lugar, eu não sei se eu teria permanecido, entendeu? Então, naquela época, eu caí nessa igreja e eu brinco isso. Eu disse, olha, eu precisava de um UTI. Aham. E foi lá que Deus me plantou, porque sabia que lá é que eu ia ser abençoado, né? Sim. Então, eu fui para essa igreja dia 16 de fevereiro de 2015, certo? Certo. Eu fui para essa igreja e no meio do terremoto, né? No meio do terremoto. E depois que eu fui para a igreja, o terremoto, na verdade, piorou. O terremoto piorou. Por que o terremoto piorou? Porque eu fui para a igreja em fevereiro, em junho daquele ano, de 2015, eu fechei o hospital que eu tinha me tornado também dono de 100% dele, certo? Eu fechei esse hospital, cheguei a ter 363 ações trabalhistas. Meu Deus. Ali no TRT da T1, meu nome ali era o nome, entendeu como é que é? Deus, aham. O nome. Oficial de justiça me procurando na minha casa e no meu consultório era o tempo todo. Eu atendendo paciente na clínica, chegava o oficial de justiça na recepção, Meu Deus. entendeu? Aí o que eu fazia? Entre um paciente e outro, chamava o oficial de justiça, Aham. entendeu como é que é? Aham. E como os oficiais de justiça, muitos deles são de certas regiões, né? Eles acabam que passavam a conhecer a gente, né? Aham. Então, assim, eu tive isso. Por exemplo, eu já tive um carro que ele foi me tomado. Foi para leilão o carro, entendeu? Meu pai. Foi para leilão, né? Belo dia, o oficial de justiça chegou, falou assim, olha, seu carro vai ser apreendido porque ele vai para leilão. Já aconteceu comigo, entendeu? Eu já andei de carro alugado. Ou seja, um cara que em 2004, em novembro de 2004, foi na Toyota e comprou um carro de presente para ele. Na época eu comprei aquela Land Cruiser, uma preta, grandona, Sim. da Toyota, Aham. entendeu? Aham. Aqueles carros que eu brinco que quando você passa no ponto de ônibus, todo mundo fica olhando para você, Sim. porque seu carro é fenomenal. Sim. 2004, aquele carro era É. fenomenal, Claro. grandão, altão, sim. né? Enfim, um cara que em 2004 comprou um carro, né? Que queria, depois você vai andar de carro alugado, entendeu? Ou seja, isso tudo eu estou dizendo, né, e quero continuar testemunhando sobre isso aqui no Pode Empreender, para a gente poder entender que às vezes Deus permite você passar por algumas situações, mas tudo aquilo tem propósito. Tudo aquilo faz parte de um plano de Deus para transformar você, para moldar você, porque é através disso que você vai ser canal de bênção na vida das pessoas e edificar a vida dos outros, né? Amém. Então, eu fui para a igreja e, com o passar dos anos, de 2015 para cá, né, nós temos trabalhado, né, continuei trabalhando. Um dia um cara virou para mim e falou assim, Luiz Onofre, todo mundo achou que você ia sumir, hein? Todo mundo achou que você ia desaparecer. E você está aí trabalhando e pagando conta, né? E estamos aqui. Desde 2014, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos trabalhando e pagando conta. Já paguei muita conta, estou pagando muita conta ainda e vou pagar muita conta ainda em nome de Jesus. Amém. Eu declaro nas minhas orações todo dia que o Senhor vai pagar todas as minhas dívidas. Amém. Todas as minhas dívidas. Amém. Eu ainda tenho dívidas, devo muitas pessoas ainda, não tenho vergonha de dizer isso, mas eu estou trabalhando,
firme, e graças a Deus, Deus tem feito as coisas. Deus tem permitido. Só de eu ter ficado vivo, na época que eu fui para a igreja, profetizar na minha vida, que o plano do diabo para mim era suicídio. Aham. Um cara arrogante igual eu, né? Era. Arrogante, prepotente, era suicídio. Aham. Como é que um cara igual eu, por exemplo, de repente perde tudo, não tem nada, anda em carro alugado, não tem cartão de crédito, Tem não tem 10 dinheiro para reais colocar para combustível, entendeu como é que é? Ah, sim. Não, um negócio fora da curva, um Totalmente. negócio fora da curva, Totalmente. entendeu? Ah. Então, assim, só de eu não ter suicidado, de Deus ter me fortalecido e me segurado, Sim, isso já é um milagre gigante. verdade. Só de eu estar vivo já é um milagre gigante, entendeu? Verdade. Outro milagre gigante é de eu estar casado, Aham. né? Sim. Porque Deus, olha só o tanto que Deus é bom. Deus sabia que eu ia passar por tudo isso e plantou uma mulher maravilhosa na minha vida, entendeu? Uma rocha. Deus virou e falou assim, é essa que vai aguentar o tranco, entendeu como é que é? Sim. Porque se fosse outra, não aguenta. Aham. Porque também é difícil, Sim. né? Para a mulher é muito difícil. Muito. A mulher passar pelo que ela passou, Sim. e às vezes ainda passa ainda, porque nós ainda temos os BO ainda, né? Ah, As sim. tretas não acabaram não, né? Mas a mulher firme, Aham. entendeu como é que é? Então também queria aproveitar e honrar a vida da minha esposa, Maravilha. da Ângela. Ângela. Tem que honrar a vida dela. Pessoalmente, publicamente, tem que honrar a vida dela. Por quê? Porque ela também aguentou muita coisa. Então, assim, de lá para cá, o que nós temos vivido, né? O que eu tenho vivido de 2015 para cá, quando eu conheci o Senhor Jesus? O que eu tenho vivido? Eu tenho vivido milagres. Por que eu tenho vivido milagres? Porque o Senhor tem feito, da forma dele, mas ele tem feito, entendeu? Amém. Amém. E a gente aprende na igreja que tudo é no tempo de Deus. O nosso Cronos, ele não vale nada. O que vale é o Kairos. Amém. Deus é que sabe a hora das coisas acontecerem, entendeu? Aham. Agora, o que cabe a nós? E é por isso que nós estamos começando Sim. esse programa aqui juntos, eu e Sim. você. Verdade. O que cabe a nós? Cabe a nós crermos e permanecer. Sim. Permanecer, Sim. entendeu? Sim. Eu poderia muito bem, né, com 2, 3 anos de igreja, ter virado e falado assim, já que Deus não resolveu tudo até agora, eu vou embora, Aham. né? Eu vou embora, Sim. entendeu? Aham. Eu lembro a primeira vez que eu li a Bíblia, eu li a história de Nabucodonosor, Sim. que ele então foi restituído do trono e Deus colocou ele para comer capim Sim. durante 7 anos. Aham. E falou, você vai comer capim 7 anos, depois de 7 anos eu vou te dar de novo o seu reino, entendeu? Aham. Nessa época eu lembro bem que eu virei para o Senhor e falei, Senhor, 7 anos não é nada, tá tudo certo, entendeu? Aham. E eu já tô com 10 hoje, né? Já tô com 10, entendeu? Como é Amém. que é? Amém. Aí eu chego na igreja e aprendo que do dia que José caiu no buraco até o dia que ele virou governador, foram 13 anos, Aham. entendeu? Como é que é? Sim. Sim. 13 anos. Sim. Ou seja, essas coisas servem para edificar a fé da gente Sim. e fazer a gente permanecer. Permanecer. Deus tem feito milagres na minha vida e eu estou aqui para quê? Para usar, testemunhar desses milagres que Deus tem feito na minha vida de 2015 para cá, Sim. entendeu? Às vezes uma pessoa que eu devo dinheiro para ela agora está me ouvindo e falando, que milagre que é esse? Ele não me pagou ainda, entendeu como é que é? Sim. Mas eu vou pagar com a graça de Amém. Deus, eu vou pagar a você que está me ouvindo Amém. e que eu ainda não paguei ainda, eu vou te pagar em nome de Jesus. Amém. E eu tô aqui pôr na cara a tapa, como diz o outro, Sim. é exatamente para isso. Sim. Para a gente mostrar para as pessoas que tem jeito. No Senhor Jesus as coisas têm jeito. Pode empreender. Sozinho você não dá conta. Eu tinha uma sociedade, a minha arrogância e prepotência fez com que os meus sócios quisessem sair de perto de mim. Eu fiquei sozinho, fiz só bobagem, entendeu? Sim. Só bobagem, né? Aham. O que a gente aprende lá no Legendário? Que o homem sozinho é presa fácil. Aham. E é verdade. A gente é presa fácil. Tanto é que eu fui. Né? Aham. Sim. Eu fui, mas não sou mais, para honra e glória do Senhor. Amém. Entendeu? Amém. Né? E com isso, depois que eu fui para a igreja, né? Que Deus vai te fortalecendo. Ele vai te fortalecendo. Né? Então, isso é um processo Sim. que a gente vive na vida como empresário, como empreendedor, entendeu? A medicina minha continuou maravilhosa, né? Sim. Deus foi bom comigo, meu consultório nunca acabou, continuei trabalhando, né? Teve uma época, eu lembro até hoje também, teve uma época que o diabo é tão sujo
que ele quis colocar na minha cabeça a seguinte história: ó, para de atender e vai administrar suas coisas. Aham. Porque você tem que administrar, você não tem que atender, não. Aham. Já pensou se eu tivesse caído? O dom que Deus me deu é ser médico. Exatamente. O dom que Deus me deu é ser médico. Eu sou empreendedor também, Sim. mas o dom que Deus me deu é de ser médico. Já pensou se eu tivesse largado meu consultório? Te derrocar? Total. Entendeu? Te derrocado, Sim. né? Aham. Então, assim, por que que eu tô aqui? Né? Por que que eu te procurei Sim. para a gente poder fazer e participar desse Pode Empreender? É para a gente poder ser luz na vida dos irmãos. Amém. Ser luz na vida dos irmãos, Amém. entendeu? Excelente. Que a gente possa cumprir esse ID, né? Sim. Que a gente possa cumprir esse ID. Sim. Porque algum propósito tem de tudo isso ter acontecido na minha vida. Eu tenho certeza. Algum propósito tem de eu estar vivo até hoje. Tenho certeza. Algum propósito tem de eu estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Sim. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, toda a honra e glória para Ele, nós estamos aqui para poder ser canal de bênção na vida de quem a gente conseguir. Amém. Excelente. Luiz, infelizmente nós chegamos ao final, né? Mas é o final desse programa, desse podcast aqui. Mas agora, na verdade, é o final, na verdade, é o começo de uma grande parceria, né? Amém. Eu me sinto privilegiado, me senti muito honrado quando você me procurou, né? Foi resposta de oração minha mesmo, que eu tenho pedido para Deus, para me unir a pessoas como você, né? E Deus sempre nos dá mais. Então, eu, assim, Amém. me sinto privilegiado, honrado, você ter me procurado. E eu tenho certeza que juntos, né? É um cordão de 3 dobras. Eu, você e Jesus Cristo no centro, Amém. nos conduzindo. Amém. Nós seremos canal de bênção na vida de muitos empreendedores, Amém. que eu tenho certeza que no momento de hoje, então, tem muitos empreendedores precisando de ajuda, né? De conselho, precisando de um ombro, precisando de um recurso para continuar, uma força. Eu tenho certeza que nós, como Pode Empreender, juntos, vamos proporcionar isso para Amém. as pessoas. Em nome Vamos de levar Jesus. isso aqui agora. Vamos para frente. Amém? Amém. Muito obrigado, obrigado. Hoje você está sentado aí com o meu entrevistado. É. No próximo programa, você vai estar aqui do meu lado e nós vamos estar com um convidado aí, Vamos continuar. ok? Estamos firmes. Gente, Nome de Jesus. muitíssimo obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês que nos assistem aí pelo Brasil e fora do Brasil. Desculpa a gente não conseguir responder vocês aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Desculpa não poder dar atenção para todos vocês, mas eu quero dizer que eu agradeço muito. Alô TV Brasil, Pode Empreender, agradece muito o privilégio de ter vocês aqui nos assistindo sempre. E o programa de hoje, eu tenho certeza que você foi muitíssimo abençoado. Então compartilha isso com pessoas. Acredite, tem pessoas que, assim como você, que estão precisando ouvir um testemunho desse, sabe? Para gerar fé. Hoje, assim, eu ficaria aqui 1 hora falando do aprendizado que eu tive aqui e eu tenho certeza que você também. Mas eu vou resumir bastante aqui. Saiba de uma coisa, como eu sempre te falo, é com fé, é com perseverança, é com crença nele, é dependendo dele, é com humildade. Que eu e o Luiz e a Alô TV Brasil e o Pode Empreender dizemos para você, pode empreender. E tem em nós um ombro, um amigo, uma força e uma palavra de motivação e conhecimento. Grande abraço para você e compartilha aí, se você ainda não nos segue aí na Alô TV Brasil, começa a nos seguir, curte, compartilha e um grande abraço. E até o próximo programa, agora com o Luiz Onofre. Tamo junto.